Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Luísa, a Camponeusa e a Clocks, para falarmos da primeira temporada de Caravana das Drags, reality show da Prime Video. Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi Clocks, seja bem-vinda, porque Luísa e Camponeusa já são de casa. Ai, muito obrigada pelo convite. Vamos fofocar muito, né, sobre o Caravana. Para quem não me conhece, né, eu sou Clock, sou uma drag sergipana, maravilhosa, linda, peruqueira, talentosíssima, performer, sou tudo. Sou tudo que você imaginar. Ou seja, todas as redes sociais da Clocks vão estar na descrição aqui, junto com a da Luísa e da Camponeusa, para vocês acompanharem de Ah, perto. mas não tem erro, que só existe eu com esse nome. Se você jogar nas redes sociais, você vai achar. Assim como a Daenerys, a primeira do seu nome, é a única, né? Também assim, então tá tudo certo, fácil de achar, tranquilo. Só faltam meus dragões. Seria útil uns dragõezinhos aqui hoje em dia, hein? Mas olha, nós tivemos um primeiro episódio, que foi o de número 266, onde eu, a Camponesa e a Luísa analisamos os 3 primeiros episódios de Caravana das Drags e demos nossas opiniões com base nisso. Ou seja, depois tivemos mais 6 episódios, onde um foi uma reunião, e depois de tudo ter acontecido, depois da vitória da Helena ter sido concretizada, chegamos ao fim da temporada e, como prometido, nós vamos aqui falar. Será que o programa continuou com alguns erros que a gente pontuou? Será que o programa melhorou em algumas coisas? Como será que o programa se comportou diante de algumas coisas que repercutiram de forma negativa aqui fora? A gente vai descobrir aqui agora. Mas vamos lá. Quero começar. Que a gente começa falando mal e depois a gente começa falando bem. E aí, Luísa, começar por você. Quais foram os erros que você achou que o programa teve? Que além de que você viu que teve nos 3 primeiros episódios e que viu que continuou no decorrer da temporada. Olha, eu vou começar falando, primeiramente, boa noite, mas eu vou começar falando do quê? Da questão da edição, que eu acho que foi um erro que muita gente comentou, mas é uma coisa que dá para melhorar na segunda temporada. Porque tiveram momentos que, às vezes, a gente tinha uma discussão importante sendo levantada, ou então o programa jogava tipo, vai ter aqui uma conversa entre essas duas pessoas. E nada levava à fruição dessa conversa, dessa discussão. Ficava muito no ar, porque tudo se resolvia muito rápido e sem desenvolvimento em algumas vezes. Então, achei que faltou dosar, né, essa coisa de dar tempo de tela para uma situação, para uma queen, para um momento ali do episódio. E, para mim, isso foi um erro, que foi bem importante. Tem mais coisa também para falar, mas eu vou deixar para falar mais para frente, né? Porque é uma coisa grave, gravíssima. Até acendeu aqui a choquei. Falei a palavra grave, a choquei já chegou. Olha, a Luísa vai falar. Vamos cobrar, gente. Até o final do episódio vem aí a Luísa falando mais erros. E você, Camponeusa, o que achou que teve de erro no programa, mas umas coisas assim que dá pra melhorar? Ou você acha que não tem como melhorar? Olha, eu acho que tudo tem pra onde melhorar. Primeiramente, boa noite. A falta de educação aqui. Eu acho que tudo tem pra onde melhorar. Eu vou bater também na tecla da edição. Principalmente essa questão de a gente ver situações no meio da resolução que a gente não viu como começou, ou coisas que simplesmente não tiveram uma linearidade. Realmente, igual a Luísa falou, não fluíram. Mas, como a Luísa já falou muito bem, outra questão que eu queria apontar seria da apresentação das queens. A gente viu toda aquela dinâmica de uma filmagem pré-feita ali, delas na frente do Vera Busão, falando sobre a carreira delas. Isso foi acontecendo ao longo dos episódios. Eu acho que isso seria muito interessante acontecer no começo, para a gente entender quem são aquelas participantes, qual que é o background delas, e não ao longo da temporada, que vai aquela coisa meio. A gente não conhece muito bem quem tá participando ali, e muitas vezes aquilo é um indício de quem que vai sair no episódio. Tipo, vamos dar o destaque pra essa daqui, porque ela vai sair hoje, é o último momento dela. Então eu queria que tivesse essa apresentação melhor das queens, da gente conhecer bem elas já no começo da temporada. Acho que é uma coisa que pode ser resolvida numa eventual segunda temporada. Nossa, que bom que você falou isso, porque isso de mostrar a edição também dá aquilo, né? Olha, não apareceu essa Queen hoje, então quer dizer que ela não vai ser eliminada, mesmo se ela tiver no bottom. Então faz sentido mesmo, dá pra apresentar todo mundo, que foi um erro que a gente falou, duração de tempo, né, gente? A estreia podia ter 1h20 tranquilamente. A estreia a gente deixa ultrapassar 1 hora e a plataforma de stream, você pode pausar e etc. Mas, e você, Clocks, qual foi uns errinhos que você acha que a temporada cometeu? Ah, eu tenho muitos erros para pontuar, sim.
Mas como as meninas já comentaram sobre a edição, é a maior coisa que tem na questão do Caravana é essa edição. Porque a gente tem muita questão de erros de continuidade durante a temporada em assuntos que eles poderiam estar aproveitando durante a season. A gente tem discussões em que a gente às vezes tem um meio ou a gente só tem um fim. A gente não acompanhava, não tinha tanto uma interação dentro daquele espaço ali, né, com as queens, assim, tipo, o espaço que eu falo, tipo, aquele momento que elas estão se maquiando e tudo mais, não tem essa interação de que a gente criasse narrativas. E o que é um ponto, o maior ponto de um reality show, para qualquer coisa, qualquer seriado, qualquer programa de TV que a gente está acompanhando, essas pessoas têm e devem ser tratadas como personagens. E a gente não teve esses personagens, a gente teve meio que alguém divulgando o trabalho de outras pessoas, e isso foi acontecendo durante toda a temporada. Eu acho que foi uma grande divulgação, a gente teve uma interação do, de quem é aquela pessoa, porque eu vou me aproximar dela, porque eu vou me, me identificar com ela, né? E a questão de não aproveitar os materiais levados pelas queens, eu acho que isso foi um grande ponto para mim durante a temporada, porque, por exemplo, né, como eu estava fazendo as perucas de Desirê, por exemplo, a gente não teve momentos de estar mostrando look, assim, sabe? Tendo foto dos looks, tendo, ou fotos no caso não, né? Runway, por exemplo, tipo, apresentação dos looks, tipo, como a gente normalmente tem em Drag Race, né? Que tem uma categoria, elas mostram a roupa, não que fosse do mesmo jeito que em Drag Race é, obviamente, né? Mas que a gente tivesse também um foco nessas coisas, porque drag gasta muito, né? E tem um investimento de cada ideia, de cada episódio, de cada look. E tinha episódios em que o look, pedimos o look tal de referência tal, mas aquele look de tal de referência tal não tinha tanta lógica dentro do que era pedido no desafio, né? E ficava muito jogado essa coisa. A gente não tinha muito uma apresentação dos desafios também direito. Tipo, a gente escutava ali a voz da Xuxa falando: a gente vai agora para coisa e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pronto, elas ali no ônibus, dando um tchauzinho, e tipo, não tinha essa interação de começo de episódio delas com a Xuxa. A Xuxa é a pessoa que menos aparece no reality show, e ela é apresentadora, né? Ela tem praticamente pouquíssimo tempo de tela. Eu acho que meio que com a edição da forma que foi, a gente tem mais em peso aí, que era o Kadosh, que ela foi maravilhosa apresentando. E, sabe, eu acho que faltou muito dessa questão da edição, que envolve muita coisa. Eu acho que falta interação, eu acho que falta essa coisa de criar um enredo e aproveitar os nossos gastos como drag queens, né? Porque drag gasta muito, look gasta muito, peruca gasta muito, suas ideias gastam tempo. Então, é como se você tivesse trabalhado tudo aquilo para você não ter foco nenhum referente àquilo, sabe? E eu acho que são mais as minhas questões. E a grande questão da temporada é ela não ter nenhum enredo, além do que a gente teve, né? Que foi a Chandelle. Foi uma grande situação na temporada em que não teve uma solução, não teve um desenvolvimento do que tinha acontecido, sabe? E diante desse problema que foi mostrado, a gente tivemos drags que foram afetadas com essa storyline que não deu em nada. Por exemplo, a Amy, né, que ela teve os momentos que ela apareceu era corrigindo a ação dela. A gente não teve aquele momento de, eu gosto muito da Amy, porque naquela conversa brincando com a Frames, brincando com não sei quem, em palhaçada tal, e momento engraçado tal, ou em discussão tal, sabe? A gente não teve momentos dessas queens, né? E são queens que a gente sabe que tiveram muitos momentos, porque essas coisas foram comentadas nas redes sociais, elas comentaram das coisas que tiveram acontecido, que tinham acontecido na temporada que não foram aproveitadas pela edição. Então, é o que mais me incomoda no Caravana, essa questão de ter apagado Queens dentro desse enredo, para resumir a temporada, um enredo que era a situação do blackface da Chandelle, e no final das contas a gente não ter nem isso citado. Tipo, a gente fez uma temporada inteira em resumo disso, e agora eu não vou dar nem
a solução do problema, que é o único enredo que eu estava criando aqui na primeira temporada. Então foi a maior coisa que me incomodou e essa coisa, né, de questão de enredo mesmo. E a questão de look, eu acho que era para ter parecido mais. Eu acho que as drags gastaram muito com suas ideias, em questão de dinheiro também, né? Mas com suas ideias, com esforço para tá ali pegando as coisas uma outra. Tipo, por exemplo, as perucas da Desirê foi um perrengue para ela pegar essas perucas. E, tipo, a gente não tem nenhum momento de runway ali para que mostre todos os detalhes do look que ela teve ideia, para que mostre os detalhes das coisas que ela fez. Tipo, meio que eu fico. Isso não foi aproveitado e eu vi um esforço de uma participante muito de perto, sabe? Ela teve um tempo enorme na temporada que ela chegou na final, mas mesmo assim, até as meninas que chegaram na final, a gente não tinha esse foco nos looks, a gente não tinha esse foco nas idealizações dela sobre cada tema, sabe? É tipo, a maior coisa que me incomoda. E a questão da edição, enredo, enfim, eu acho que é a grande questão para todo mundo. E para quem tá ouvindo e não sabe, a Clocks fez as perucas da Desirê, né? Nossa querida perua, né? Que aqui, o mundinho Desirê aqui fazia parte, eu faço parte aqui, que Desirê é uma querida. Torci, sofri, já que ela não ganhou, né? Tô acampando, gente, eu tô gravando esse podcast na frente da Prime Video. Tô acampando lá até agora, pra ela pelo menos ficar em segundo lugar. Mas, sem sombra de dúvidas, como já foi mencionado, o maior vilão de Caravana das Drags foi a edição. Como a gente falou desde o do primeiro episódio, que era o tempo de duração, podia ser um episódio maior. E digo e repito o que eu falei naquele episódio. O objetivo do programa é mostrar a cultura drag para o resto do Brasil e atrelar isso às questões culturais. A parte das questões culturais, vou falar nos acertos, porque eu acho que foi um acerto, mas a questão das provas em si, eu acho que como as drags tinham que mostrar como elas se saem em cada prova, em cada objetivo, trazer sua individualidade para cada desafio da semana, o principal, o tempo de prova, de execução, no caso que era exibição pra gente, era muito curto. Né? A gente via que não era uma música inteira tocada, era tipo 40 segundos, 1 minuto no máximo. Então a gente perdia muito disso porque era uma prova extremamente importante, porque é com base nessa prova que uma seria eliminada. E com base nessa prova que teríamos a soberana daquela locação. E o que mais chateia dessa situação dessas provas aí é, por exemplo, a primeira prova, que foi a mesma música para todas, sabe? Eu entendo essa questão de vamos deixar igual para todo mundo ter a oportunidade de fazer a mesma coisa, mas se trocassem as músicas, se cada uma tivesse um tempo maior, eu acho que o episódio teria sido mais gostoso de se assistir. Esse episódio do Bate-Cabelo, para mim, é o terror do Caravana, é o pior episódio que tem. E, tipo, é o primeiro episódio. Eu comecei a gostar do Caravana no terceiro episódio, sabe? Então, assim, essas continuidades, esses erros são importantes de serem melhorados para as pessoas se manterem interessadas no programa, porque há investimento ali de todo mundo que está participando, seja das participantes, seja da galera que está ali no backstage, que também tem orgulho do que está fazendo, e quando chega uma edição e ideias também, né? Porque essa questão da ideia de ser a mesma música, quando chega essas ideias, essas edições assim, meio que é em vão tudo que todo mundo fez, eu acho, sabe? Eu acho que a gente não consegue pegar o trabalho de quase ninguém, seja da produção, que estava ali naquele momento, a produção presencial, que estava trabalhando naquilo tudo, e nas drags, sabe? Eu acho que esse episódio, por exemplo, o primeiro, eu sei que vocês já comentaram sobre isso, mas aqui é o meu terror do Caravana, esse primeiro episódio. Tipo, o primeiro episódio tem que ser um momento pra gente se apaixonar, e eu não fiquei no primeiro episódio assim. Olha aí, gente, o terror das drags, o primeiro episódio. Olha aí, gente, os locais de fala das drag queens. Falando ainda da edição, que eu acho que foi um dos maiores erros da temporada, é que como a edição também é responsável para mostrar pra gente o porquê cada resultado está sendo tomado. E isso ficou na cabeça de muita gente, porque cada resultado foi tomado. Porque as deliberações não eram tão exibidas pra gente, e quando tinha deliberação, em alguns casos, não parecia que o resultado ia ser aquele, né? Então, quando a Desirê teve uma das vitórias, felizmente nossa perua ganhou várias vezes, não tinha tido um elogio pra ela, como ela fosse vencer aquela prova. Por isso várias pessoas contestou achando que a Frames deveria ter vencido a prova, né? Então tem que ter uma edição, porque assim, é bom ter o suspense de saber
quem não ganhou aquela prova e quem vai ser eliminado, mas também tem que entender que tais pessoas foram elogiadas, elas potencialmente podem ganhar a prova, e aquelas pessoas foram criticadas, elas potencialmente podem ser eliminadas. Então faltou casar isso direitinho e trazer um resultado melhor pra gente, porque dava pra corrigir muitas coisas com base na edição, que a edição é fundamental, e eu não sei, porque a gente sabe que custa caro, tempo é dinheiro e etc, mas como eu falei, gente, bota episódios de 1 hora. Se tivesse segunda temporada, gente, não tem problema, 1 hora. O brasileiro tá acostumado a assistir 1 hora de reality show, nem se preocupe, principalmente fãs de drag estão acostumados a assistir reality shows com mais de 1 hora de duração, tem mais aproveito. 20 minutos faz uma diferença imensa se, por exemplo, esses 20 minutos fossem colocados na prova principal, porque faria toda a diferença. E botar nas justificativas com os convidados, e alguns erros de convidados não foram tão bem aproveitados, né, alguns convidados, mas eu acho que falta a questão da edição, foi que pegou mais, porque a prova principal deveria ser a mais importante para ser exibida. E às vezes o primeiro close era o que tomava conta de tudo, porque o primeiro close, além da questão das luzes, de tudo, e ser externas, praticamente, roubavam a cena, e a principal não. E eu queria ocupar um pouquinho com os recursos melhores, mas eu tô pedindo demais também. Mas eu digo que eu acho que tem que melhorar isso. E só uma outra crítica que eu quero fazer é que os closes, os principais no caso, podiam ser mais temáticos, não só o primeiro. Porque se você tá num estado, aproveita mais desse estado e traz aquilo. Até durante todo o episódio, praticamente. Pode ser aproveitado até o final. Eu acho que tem isso, porque no Brasil é vasto. Por exemplo, quem se inscreve pra Caravana, tem na segunda temporada, sabe assim, pô, olha, a gente vai pra tal estado. Então tem chances daquele estado serem provas do começo, as 2 provas do começo ao fim, serem baseadas naquilo. Vou dar uma estudada pra trazer uma coisa legal com base naquele estado. Sabe? Então acho que dá pra fazer uma jogada legal e o programa conduzir da melhor forma possível, de uma forma de entretenimento. Você falou do júri, uma coisa que também me pegou muito era a questão de na gente não ter tantos jurados que já são introduzidos no meio drag. A gente tem pessoas que acompanham o meio drag, que entendem o meio drag, que já estão ali em questão. A gente não teve muitas pessoas que realmente tivessem ali naquele momento dando críticas em que eu sei que aquela pessoa tem um backstage daquilo para ela estar falando isso. E um grande exemplo disso foi a final. A gente, tipo, nada contra as pessoas que participaram. Eu não desgosto de ninguém, não é hate pra ninguém. Mas é mais em questão da situação em que ela foi colocada. Ela vai ter que pontuar coisas, ela vai ter que falar. E dentro do que ela conseguir enxergar para julgar ali por cima, ela vai conseguir, vai falar o que ela pensa que ela deve, que ela imaginou que ela tem que falar ali, né? E que é como todo mundo tem e vai agir dentro desses momentos. Mas quando você tem um backstage, onde você tem uma base ali do que está acontecendo, do que já acontece no meu drag, você consegue julgar as coisas com mais detalhes e entender o porquê de cada coisa. Nesse último episódio a gente teve a Fafá de Belém. Eu acho que dentro da situação que ela foi colocada, ela deu opiniões e que acabaram não acrescentando muito naquele momento, sabe? E, tipo, em momentos que a edição, não sei se foi a edição também, porque a gente teve a Frime sendo colocada em 4º lugar, aí a gata, a Fafá, ela começa a falar, não, porque isso e aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que a gata já tinha levado 4º lugar, sabe? E eram pontos que, sabe, a gente poderia estar escutando aquela grande resolução do episódio, sabe? Das pessoas, porque isso aqui, tem um momento de jurados, e botar jurados mais qualificados. Porque isso também pode trazer muito uma coisa ruim para esses jurados. As pessoas podem ficar com raiva desses jurados que não falou algo que a gente imagina que ele deveria ser falado, tipo, que a gente que tem esse entendimento, que participa do movimento, que sabe o que acontece, que a gente sabe do que essas pessoas vão falar. E essas pessoas podem resumir, tipo, eu vou odiar fulana de tal porque ela foi uma jurada péssima nesse programa. Mas ela tinha base para estar fazendo aquilo. Você sabe se realmente teve esse momento para ela ou se ela teve que lidar com o que foi colocado, sabe? E eu só culpo mesmo a questão do programa ter pensado em alguns jurados, porque ninguém vai deixar de participar. Se qualquer pessoa recebe um convite para estar em um reality show do lado da Xuxa, e com a produção maravilhosa também com a Kara Kadoshi, e
julgando drags. Claro que ela vai participar, ela não vai recusar esse convite, mas cabe ao programa a selecionar pessoas que participam da nossa área, a selecionar pessoas que vão entender o nosso backstage, o que a gente criou, o que é o nosso conceito, isso e aquilo. O drag é muito complicado para a gente resumir, é um show de momento, sabe? Tipo, uma coisa que aconteceu no palco e é isso, sabe? E focar em trazer pessoas daquele ambiente. Eu acho que foi Belém, se eu não me engano, que a gente teve a prova que tinham que criar as. Vocês me recapitulam se eu tô certa? Se elas tinham que criar uma cabeça, né? Não é isso? Foi em Recife. Foi em Recife, né? Que elas tinham que criar uma cabeça, babado, e fazer lá o negócio, né? Sobre coisa. A gente não tem uma pessoa de Recife ali. A gente teve a Penélope, sabe? Então, assim, tipo, cadê a questão? Tipo, a gente vai trabalhar a questão cultural, mas cadê as pessoas desse, sabe, do momento ali cultural mesmo, sabe? Eu acho que teve situações em que essas pessoas faltaram no programa, e nesses desafios, para mim, eram os mais importantes. Esse desafio, que nada contra a Penélope maravilhosa, adoro o trabalho dela, incrível ela, e o único babado é que colocaram ela no episódio que, tipo, sabe? Ela estava ali numa cultura, numa vivência que não é dela. Então ela vai falar o que é possível para ela falar, o que, sabe? Então é isso, colocar mais pessoas que são do movimento, que são daquele local, e é o mais importante, assim, sabe? Eu senti muita falta disso. Eu lembrei aqui uma coisa que eu achei que foi mal aproveitada também, foi a questão da drag da Xuxa. Porque foi tipo, batizou, aí no episódio seguinte o pessoal grita Xuxa, Xuxa, ela não, gente, é Morgana Sayonara, e depois esquece. Eu Deram, fiquei, deram sayonara literalmente pra drag da Xuxa, né? Mas, Que não apareceu mas mais. também se de Sayonara não vai colar, não, gente. Xuxa acorda que ela é Xuxa até ela morrer. Ninguém vai chamar ela de Sayonara. Era o Sayonara o quê, gente? Morgana Sayonara? Morgana Morgana. Sayonara. E ninguém vai pegar Morgana Sayonara, não. Tipo, eu adorei esse negócio do drag dela e tal. Não, achei fofo. Mas, gata, você é Xuxa, amore. Vamos, Xuxa já é uma coisa tão drag, igual o nome, não. Então, tu sabe? Olha, e Sim, antes da gente sim. passar pros acertos, eu quero falar só de um errinho. Já que a Luísa citou a Xuxa, gente, eu vou ter que citar. Não me cancelem daqueles, né? Não me cancelem, não falo, As não. Eu perucas vou que ela mexer no tá pra fandom. fazer. É esse o Não, erro? isso aí, não, aí o locais de fala de vocês drags, eu não sei dessa parte, mas assim, gente, até o terceiro episódio tava ok, mas depois disso deu pra notar, até quando o Rod Pocket, acho que foi o Rod Pocket, não foi, Luísa, que fez aquele comentário que abriu os olhos da gente, até comentou e você na hora, falou, ah, queria bom que ele viesse no podcast, mas ele não deu a mínima também pra gente, mas, não sei se foi ele, mas pontuou-se que, e eu concordei, que em algum determinado tempo ela começou a ficar robótica, muito ensaiada. Tava muito Sim. brifada, muito ensaiada. Já tava uma coisa tipo, e não é ela, né? Com anos de experiência, não dá pra ser assim. Então, eu entendo a dificuldade de você estar num ambiente que você não conhece a cultura drag, e eu até ter elogiado isso de botar uma pessoa que não é da cultura drag pra apresentar do lado da Ícaro, porque traz aquilo pras pessoas que não conhecem, fazer perguntas, né, que fica, ai, mas a gente você já sabe, sim, mas nem todo mundo sabe, o público talvez esteja gente nova assistindo por curiosidade e tá conhecendo aí, com base nas perguntas que ela tá fazendo no backstage, né, até aí tudo bem, mas depois ficou uma coisa muito ensaiada, não parecia mais natural. E em alguns momentos a gente via que era coisa natural. Quando alguma Queen falava uma coisa engraçada, né? E ela se desarmava, dava uma risadinha e saía uma pergunta natural depois. Mas em outras partes parecia muito robótico, até na hora de chamar a Ícaro para o palco, na hora da última prova. Ficava uma coisa meio muito Eu pensada, acho pensava que demais antes de falar. Eu acho que isso dela ter ficado robótica, tipo, o que você pensa é mais que ela ficou naquela linha de script, vamos, né? Não foi nessa linha de pensamento. Aham. A minha linha de pensamento já é outra. Eu acho que a Xuxa, ela tava vivendo um negócio ali muito na emoção do reality. Minha questão, porque o reality brasileiro, pelo menos foi a minha visão, né? Claro que todo mundo vai ter uma visão diferente aqui. Mas eu acho que dentro da questão do reality brasileiro, a gente tem muita coisa da realidade, né? Emoção e não sei o quê. Eu acho que eles trabalharam muito essa questão em que a Xuxa chegou um momento que ela já tava. Eu vou tirar palavras de ontem. Eu vou falar o quê? Porque tudo que eu podia falar, eu vou repetir agora.
Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu acho que faltou momentos de ter realmente falas prontas, coisas prontas, em scriptzão, porque a gente sabe que em Drag Race, por exemplo, não comparando os dois programas, mas a gente tem essa brincadeira de que a RuPaul é um robô. Mas a RuPaul, ela consegue levar os episódios com essas frases, essas coisas, que tem nexo com as coisas ainda, que tem, sabe, uma interação ali legal e tudo mais, não. Sabe, eu acho que no momento da Xuxa, eu acho que eles não pensaram muito, porque eles já pensaram, ela já tem costume de apresentar, então vai ser babadeira. E ela foi babadeira até o ponto que ela deu, que ela conseguiu ser babadeira. Né? Eu acho que teve que ter ali uns scripts, umas coisas pra gata tá mexendo. Eu acho que precisava ficar mais robótico, mas de uma forma que não parecesse robótico. Vocês me entendem? Sim. Acho que sim. E olha que a gente passou quase meia hora criticando, mas calma que agora vem aí o momento de assoprar, já que a gente mordeu tanto, vamos assoprar, vamos falar de acertos que teve, a gente já falou que teve alguns acertos, teve sim, gente, nem tudo foram lágrimas. Teve a coisa boa, senão a gente não estaria aqui fazendo episódio, gente, se a gente não tivesse gostado da temporada, né? Dá pra salvar porque tem aquela coisa. Eu vejo muitas pessoas falando, não critica porque senão não vai ter uma segunda temporada. A gente não é obrigado a passar a mão em tudo pra ter uma segunda temporada, senão o povo não vai saber onde errou. Né? Vai achar que tá tudo ok, vamos fazer uma temporada exatamente igual. Não é bem aí. Mas vamos lá, então eu pedi para nossos ouvintes, marquem a Prime Video aí nesse podcast, vai que. Mas eu quero começar com a Camponeusa. De novo, vamos lá, Camponeusa. Diga aí pra você quais são os maiores acertos dessa temporada, por que você acha que Caravana das Drags deve ter uma segunda temporada. Olha, quando eu penso em acerto do Caravana das Drags, uma das coisas que eu sou mais grato, que eu acho que foi mais acertado possível desde o começo, foi Ícaro Kadoshi como apresentador. Eu acho que Ícaro ele traz uma carga enorme de conhecimento, de referência drag. Ele, obviamente, como está inserido na arte, ele tem um respeito muito grande por quem está participando ali, quem se colocou naquele lugar para ser julgado. Então, a gente vê que ele tem um respeito muito grande, um cuidado muito grande na hora de julgar. Então, eu acho que, em questão de pessoas que a gente tinha para apresentar um reality de drags no Brasil, Ícaro Kadoshi foi uma escolha, assim, mais acertada possível. Eu acho que, para mim, foi um dos maiores acertos. Além de muita coisa que a gente falou já no primeiro episódio do podcast, né? Sobre a questão cultural, de ser essa coisa viajando pelo Brasil inteiro, que a gente tem uma diversidade cultural enorme. Então, eu acho que isso diferencia um pouco de outros realities de drag que a gente conhece, porque teve um foco muito grande nisso. Ao mesmo tempo que eu acho que é um acerto, eu acho que é uma questão que pode ser um pouco melhor explorada numa segunda temporada. E tem uma coisa muito específica que eu queria pontuar como um acerto, não necessariamente do reality, mas da plataforma em si, que eu acho que podia auxiliar numa segunda temporada também, que é a ferramenta de conteúdo bônus. Antes, na hora que a gente estava falando dos erros, a gente estava falando sobre questão de tempo do episódio, ritmo do episódio. A ferramenta bônus da Prime Video tinha aquele recurso ali que podia ter ajudado tanto nisso. Eles colocarem como conteúdo bônus, por exemplo, um desfile com os looks, performances inteiras, sabe? Ter a performance inteira de cada uma no episódio do Bate-Cabelo, por exemplo. Então eu acho que é uma ferramenta muito boa, que pode ser muito melhor utilizada na segunda temporada. Eu acho que é isso que eu penso em questão de acerto. Nossa, seria legal mesmo, até como essa questão tá na moda, as pessoas fazem uma coisa e lançarem no YouTube, por exemplo, né? O YouTube na Prime Video ter as performances completas, daria um engajamento, né? As queens seriam seus vídeos separados, dá pra ser feito. E o conteúdo bônus concordo, porque o conteúdo não tava lá, né? Pra clicar as pessoas e estimular mais isso. Eu acho que faltou, antes de faltou um pouco mais de divulgação pro projeto, assim, nesse quesito das questões bônus. Uma coisa que eu também acho que acertou muito, foi como falou isso, foi como a Campanha já falou, que foi a diversidade das provas. Eu vou elogiar mais uma vez as cores. É um programa muito colorido, muito bonito, visualmente belíssimo. Gente, o da Rainha Tomate, belíssimo ali, aquele tons de vermelho. No do Cordel, tirando uma certa participante, estavam todas belíssimas também. Então, tava todo mundo... meu filho, cheio daqui, eu vou soltar alguns às vezes, né? Tinha umas coisas muito boas de ver, até porque é de drag, tem muita drag que entrega muitas cores, né? Não todas trabalham com tantas cores, mas quando todas ficavam em paletas, né, e juntas, isso é uma coisa bonita, visualmente bonita. É um reality show visualmente bonito. Você fica encantado, até na maneira como elas gravaram os confessionários, as roupas dos confessionários, ser ali tudo no verabuzão, mais ao fundo e tal. Eu achei que foi legal, achei que foi um grande acerto. Concordo com o acerto da Ícaro para apresentador, é maravilhosa, perfeito. Eu acho que só faltou um pouco mais de pimenta no sentido de mostrar um pouco o lado mais rígido, sabe? Que a gente é acostumado a ter uma coisa assim, uma cobrança maior. E isso eu culpo lá na edição que não editou os comentários, que a gente podia ver aí, com certeza que teve comentários muito pontuais e muito perfeitos que não foram lá.
né? A gente sabe que a capacidade para fazer esses comentários, a Ícaro tem. Então eu acho que faltou só esse temperinho da apimentar, porque tá o lado doce dele, o lado apresentador, o lado acolhedor, o lado carismático de conduzir o programa, foi um acerto 100%. Assim, eu acho que eu não viria outra pessoa apresentando o programa que não fosse ele, até porque pelo que ele representa, né? Então eu achei que foi um grande acerto a Ícaro como apresentadora. E falar também, gente, do casting. Quem fez o casting, tirando um erro ou outro, mais em específico um erro, fez um casting bom. Ele tinha a personalidade das queens mais quietinhas às mais extravagantes. As queens que menos falam, as que mais falam, né, Desirê? Então, tem umas queens que se mistura e quando o cast fica assim, fica bom, porque foi um casting que, por mais que dá pra ter representantes de outros mais estados em próximas temporadas, procurou na primeira já ter um pouco mais de diversidade. A gente teve gente, é difícil a gente ver, quando a gente vê, às vezes a gente via uma pessoa do Nordeste, só um nordestino no reality show, né, a gente via só um. Dessa vez teve mais, e teve de mais estados, não era um estado só. Então não ficou só naquele eixo Rio-São Paulo, deu uma abrangência, porque já que ia visitar, na teoria, o Brasil todo, né? Porque a gente sabe que não dá pra visitar o Brasil todo numa temporada só, mas deu pra mostrar diversidade já na escolha do cast. Então, pra mim foi um acerto também, porque eu sou muito daquelas pessoas que a temporada pode estar ruim, mas se o cast tiver gente carismática, dá pra levar muito a temporada pra frente. E sempre a gente fala que tendo umas 30 temporadas de RuPaul pra comprovar o que a gente tá falando também. Mas qualquer reality show é assim também, gente. Não importa, musical, de convivência e tudo. Tendo um bom cast, eles já é uma coisa que ajude muito. A edição, por mais prejudicial que tenha sido e não ser longa, o cast segurou, trazendo carisma, trazendo boas conversas, trazendo conteúdo pra gente, além de tudo. Então acho que pra mim foi um dos maiores acertos, sem sombra de dúvida. E você, Luísa, o que aí consegue trazer de acertos pra gente da temporada? Então, de acertos, pra mim o principal foi o elenco, sem dúvida. Tirando uma que destoa. Mas, assim, o elenco, de forma geral, eu achei muito bom. Então, a gente teve queens, assim, que eram do mesmo estado, como, por exemplo, a Dena e a Desirê, que são da Bahia, a Primes e a Amy, que são do Maranhão. E, ainda assim, elas trouxeram, mesmo estando do mesmo estado, trouxeram diversidade, porque não é o mesmo estilo, sabe? Então, eu achei que, mesmo a gente trazendo pessoas que eram do mesmo lugar, elas mostraram que não são a mesma coisa, não é sempre a mesma coisa que vem. E a gente vindo de Drag Race, que na maioria das vezes a gente tem queens do mesmo lugar que mostram basicamente a mesma coisa, para mim foi um respiro e tanto. Então, essa vai para quem reclamou, porque Caravana não é Drag Race. Que bom que Caravana não é Drag Race, porque a gente teve essa diversidade. A gente também teve, eu acho que um acerto muito bom. Apesar da gente ter as críticas aí na questão dos convidados, que a gente poderia ter explorado mais os lugares, eu acho que os convidados, de forma geral, contribuíram, mesmo os que tinham menos assim, conhecimento da arte. Eu acho que a crítica é válida da gente trazer mais gente que está nesse meio e mais gente também de cada lugar que a caravana passa. Mas eu acho que os convidados, no geral, foram um acerto bom também. E, no momento, eu só, assim, realmente mostrar a cultura, mostrar a diversidade. E eu gostei muito da caravana de forma geral. E, de novo, ainda bem que não é Drag Race. Ainda bem mesmo, porque é bom ter a diversidade. É como a Luísa falando de diversidade, gente, é a diversidade dentro da diversidade, né, gente? Olha o lacre de frase que a gente solta aqui nesse podcast. Mas tudo bem, agora aí, Clocks, com você, todos os elogios que você puder fazer para a caravana, que ela possa continuar no ar. O que você acha que ela fez de acerto nessa temporada? Eu acho que o grande acerto, como as meninas já falaram, o elenco que foi incrível, manter a galera que fez esse elenco por sair outro elenco maravilhoso. E a questão da questão do cultural mesmo, de querer mostrar a cultura do nosso Brasil, porque a gente não tem realities assim e a gente não tem drag sendo visto como cultura, sabe?
A gente tá ocupando espaço, está chegando mais e mais e mais e mais, mas a arte drag tem que ser colocada nesse lugar do cultural. E eu acho que dentro dessa questão, o Caravana das Drags trabalhou, sabe, em colocar esse foco e trazer, incluir a gente como drag queens, né, dentro daquela questão cultural, como artistas sabe? E eu gosto disso do Caravana. Eu gosto de como eles criaram toda aquela estética também, como você falou, né, do visual. Eu acho que o visual do Caravana é muito forte, as ideias do Caravana são muito boas, essa coisa toda do Caravana é muito legal. Eu adoro isso do Caravana. Eu acho que os pontos bons que eles conseguiram trazer pra gente foram muito bem aproveitados de início de projeto. Mas quando a gente fala também, a gente teve, por exemplo, esses momentos do X-Ray, né? Que não é X-Ray que fala, gente? É isso X-Ray? mesmo. A gente teve esses momentos do X-Ray que eram conteúdos a mais. Isso foi super interessante, mas não eram conteúdos que a gente sabia que, tipo, não eram conteúdos que a gente sentia que eles eram reais. Por exemplo, tem tipo, eu dou aí o ponto do X-Ray, que é maravilhoso, mas, por exemplo, tem um vídeo em que é a Prime ensinando a Ravenna a fazer tuck. Nos Cafundó do Judas, lá em 2016, eu aprendi a fazer tuck no YouTube com a Ravenna. Ela fazendo um vídeo com manequim e tudo mais, sobre como fazer tuck, sabe? Então a gente via, pelo menos eu entendi naquele momento, né, desse vídeo, que eram scripts e coisas que elas estavam seguindo ali. Aqueles momentos do X-Ray não eram tão reais, né? O momento até da Desirela e Kagaya fazendo peruca, eu posso acreditar que é verdade, que a bichinha não, não mexe muito mesmo. Mas, tipo, sabe, tem coisa que a gente viu que ficou robótica, que não era real, momentos que não eram reais ali acontecendo. Mas essa coisa de ter o X-Ray, de ter o conteúdo do X-Ray, é muito, muito inteligente, é muito legal, e só deviam aproveitar isso mais. Tipo, os pontos são esses pra mim, essa questão de inserir a gente na questão de cultura, o cast que foi maravilhoso, esses conteúdos bônus, mas falta esse trabalho em cima dessas coisas, porque a gente tem uma ideia inicial maravilhosa. A gente faltou se aprofundar dentro do projeto. E agora nós vamos falar de um erro de novo do programa, porque desculpa tá tendo mais erros aqui, mas tá vendo o Prime? Contrata a gente pra dar uma ajudinha aí que a gente bota pra frente, aqueles, né? Mas, infelizmente, o reality show teve uma expulsão no programa, e o modo como essa expulsão foi conduzida dividiu muitas opiniões, confundiu parte do público. Eu digo confundiu parte do público porque realmente parte ficou confusa, outra parte entendeu, e a outra parte fingiu demência, né? Porque a gente sabe que existe esse tipo de gente aqui, né? Então, mas eu quero começar com Luísa. Luísa, o que você achou de como essa expulsão foi conduzida? Você acha que foi conduzida da melhor forma? Você acha que prejudicou muita coisa? O que você tirou de tudo que essa expulsão ocasionou? Agora eu vou baixar minha skin boca de sacola, gente, porque, cara, a questão da expulsão para mim foi o maior erro, acredito eu, do programa, porque a forma como tudo foi conduzido ficou muito feio pro programa, sabe? O episódio no qual a gente teve a expulsão, para mim, foi o pior episódio de se assistir, não pela prova, não pelo clima, mas porque realmente ficou muita ponta solta. Eu acho que deveria ter sido explicado de forma mais explícita, não no quesito de mostrar, né, o que aconteceu, mas de, tipo, falar com todas as letras. Ela foi expulsa porque ela praticou blackface e, sabe, foi algo que foi trabalhado ao longo dos episódios. A gente viu aí a Amy e a Ravenna falando várias vezes, outras queens também falando algumas vezes com a participante em questão. E, assim, foi um erro para mim da produção em como lidar com essa situação. Para mim foi um erro também grande convidar participantes para a reunião. Para mim não tinha como, ainda mais sabendo que ela não foi no final,
poderiam ter deixado ela de fora da reunião, porque acabou sequestrando um tempo que poderia ter sido usado para mostrar mais do talento das outras participantes, para celebrar arte drag, como a gente viu na maioria dos episódios. E a gente teve muito tempo sendo dedicado a uma questão que só, sabe, afetou muito a experiência de quem estava assistindo. E acompanhando as queens nas redes sociais, a gente viu que afetou muito também a experiência delas ali assistindo o programa. E acredito que na participação também, porque foi uma coisa que a própria Ravenna falou, foi um ano guardando isso, sabe? Um ano da gravação até sair o episódio, e ver a forma como tudo foi se desenrolando foi mais triste ainda. Então, eu acho que manchou um pouco o Caravana, a experiência, mas nada que me faça, uau, não quero ver esse programa nunca mais na minha vida. Eu quero uma segunda temporada, e uma terceira, uma quarta, uma quinta. Só que realmente a forma como a produção lidou com esse assunto específico foi algo que me deixou bem triste. É porque esse assunto gerou uma bola de neve. Porque, por exemplo, se a gente pega só o episódio sem saber o motivo da expulsão, porque, por exemplo, eu não peguei nenhum spoiler da Caravana das Drags. Eu não sabia quem estava na final, não sabia quem vencia, não sabia quem era expulsa, tanto que eu ficava pensando, deduzindo quem seria expulso e por que seria expulso, né? Eu digo, qual seria o motivo de alguém ser expulso? Regras? Alguém, sei lá, agrediu, sabe? Não sei o que levaria à expulsão da pessoa em questão, ou outras pessoas do Caravana das Drags, mas aí dava aquela tensão, e porque era uma coisa que a temporada capitalizou em cima disso, né? Porque a gente sabia desde a estreia que teria uma expulsão, porque teve chamada sobre isso. Mas o episódio, você assistindo, como eu falei, sem saber os motivos da expulsão, é um episódio, gente, que é rala reality show do começo ao fim. Porque tem todo um drama, tem toda uma discussão, tudo que envolve um reality show, tudo e qualquer editor de reality show, qualquer diretor de reality show ama. Assistam Real, porque é coisa de deixar Queen e Rachel fascinadas. Agora, a produção, sabendo qual era o erro que a participante tinha cometido e ainda assim deixar ela elegível para a vitória naquele desafio, foi uma coisa que deu um nó na cabeça de muita gente. Porque não foi explicado depois, não teve uma nota falando depois, não teve outra coisa, não teve uma condução, teve a própria participante falando o que não devia, sabe, nas suas redes sociais, formando outra coisa, e vi ela dando RT dizendo, isso não apaga a sua história maravilhosa que eu trabalho. Sim, gente, não apaga a história maravilhosa do trabalho, mas a pessoa tem que aceitar o erro. E ela não aceitou esse erro. A gente viu isso na reunião, que a reunião foi gravada não depois do Caravana ter ido ao ar, foi gravada durante o tempo que ela fez, tanto que ela não foi nem pra final, mas pelo comportamento que ela tinha durante, não parecia que ela tinha aprendido. Então não teve a condição, faltou o programa escancarar, infelizmente, e explicar de uma forma mais direta o que foi o que aconteceu. Deixar claro, fiquei, olha, aconteceu uma coisa muito séria. E por isso o participante foi expulso. E a gente espera que isso nunca mais se repita e que a pessoa aprenda. Tem que certos puxões. E eu acho que um dos erros do Ícaro foi aí, porque ele falou, aqui é um local de acolhimento. Não, Ícaro, não era naquele momento de você soltar essa frase. De acolher uma pessoa e tal, porque a Ravenna estava sentindo as dores. A Amy em casa já estava sentindo as dores, já tinha sido eliminada. E ainda tem uma eliminação desse episódio, bagunçou tudo ainda mais. Eu sei que tinha questão porque eles não eliminaram uma participante em uns episódios anteriores, mas nada que justificasse você chegarem na semifinal e dizer, vão ser eliminadas 2 participantes. E se corrige eliminando mais gente perto da final. Então acho que o certo era não ter eliminado ninguém, ainda mais que eliminar a Ravenna, uma das pessoas que mais sentiu tudo isso que aconteceu. Então foi uma coisa muito, pra mim, eu tô falando da minha visão, não como quem acompanha reality show, nem como faz podcast reality show, como só telespectador falando, foi de uma falta de sensibilidade da produção enorme. O modo que foi conduzido tudo. Então acho que tem que ter uma maior lição sobre isso, tem que ter cuidado como for tratar e cuidado como vai repassar isso, se o interesse é ter cuidado de verdade, que infelizmente a gente sabe como televisão é feito, né? Televisão assim, entre aspas, mas é porque é streaming. Então faltou esse cuidado dentro, fora e principalmente com as participantes que foram mais afetadas com isso. Então, é isso. E tem coisas que a gente não sabe que podem falar as participantes, mas também tem questões contratuais, né? Talvez nunca poderão falar de outros assuntos, mas espero que isso não se repita e que a produção tenha cuidado, muito mais cuidado, porque quando aconteceu isso, não foi por falta de aviso, já era uma bola que tinha sido cantada faz tempo, né? Então fica aí essa puxada de orelha da gente aqui, né, do podcast. Mas e aí, Neuza, você tem alguma coisa pra falar desse caos? Então, eu acho que, assim, foi uma situação muito infeliz. Não uma situação infeliz, foi um crime que aconteceu. Eu queria que não tivesse acontecido, queria que uma artista do programa não tivesse contribuído pra isso. A questão é que aconteceu.
E o pecado da Prime Video, o pecado da produção em si foi não ter tomado as rédeas da situação e ter dado nome aos bois. Porque eu penso muito no quê? A minha mãe, por exemplo, minha mãe acompanhou Caravana pelo Prime Video. Ok. Só que a minha mãe não tem Twitter. Então, assim, a gente viu pelas redes sociais que aconteceu toda essa discussão, vazou conteúdo dos bastidores, tipo, do que realmente aconteceu. Foi explicitado nas redes sociais o que aconteceu, mas não pela produção. Então, assim, a produção tinha uma oportunidade ali de explicar o que aconteceu, por que a participante foi expulsa, qual foi o erro dela, falar, ela fez blackface, isso foi um ato racista, e era uma oportunidade de educar o público e não deixar essa questão de ensinar, de educar, para as participantes, principalmente para as participantes que foram afetadas por isso. A gente viu muito no Twitter, nas redes sociais, e até dentro do programa, por exemplo, a Amy e a Ravena, a participação delas foi resumida a ensinar uma pessoa o que é errado e o que não é, ao invés do foco no programa ser o trabalho delas, ser a arte que elas estão criando. Então, acho que a maior infelicidade de tudo isso foi isso, tipo, você colocar pessoas pretas no lugar de, novamente, ter que ensinar alguém o que é errado, ao invés de dar o foco no trabalho delas. Então, o programa teve a oportunidade de corrigir isso enquanto estava acontecendo e não corrigiu. Então, acho que, igual a Luísa falou, foi o maior erro do programa de longe. Para mim, essa situação da Chandelle, eu acho que quando a gente tem essa atitude de não descrever o que aconteceu, de não colocar um aviso, porque pelo que a Prime Video fala nas redes sociais, depois de muita pressão, eles não queriam mostrar aquele conteúdo para não gerar gatilhos no seu público. Tá, mas eu acho que quando isso acontece e você não quer gerar gatilhos no seu público, você simplesmente coloca um aviso antes do episódio do que aconteceu, dá o nome aos bois. E isso tudo era resolvido, sabe? Eu acho que era uma coisa super simples. E também foi um problema que estava sendo constante. Eu não sei como eles não notificaram isso nos episódios, porque no de Salvador mesmo, o dela já tinha feito blackface, gente. O tom de pele que ela tava não era o dela, o cabelo de tranças, ela fez uma caricatura do que ela pensa do que é a mulher baiana, né? Então, e pelo que as meninas falaram, também tiveram outros episódios que ela fez caricaturas e mudou a vibe da roupa e tal, depois que a Amy deu ali um papo para ela, mas isso foi acontecendo durante o programa, isso foi não foi notificado imediatamente para a Chandelle. Eu entendo que é um problema que as pessoas podem ficar chocadas em lidar com isso inicialmente, mas eu acho que essa questão deveria ter sido usada para educar, porque quando você não educa as pessoas sobre algo que aconteceu ali, você acaba sendo conivente com isso, sabe? Você tá dando a oportunidade daquela pessoa fugir de um crime que ela cometeu, né? Ela não ter sido responsabilizada deu no que deu de ela ir no podcast da Penélope Jean mentir para a apresentadora, que é a Penélope, dizendo que as coisas que estavam saindo que iam sair eram fake news e tudo mais, e o podcast foi gravado antes do episódio. Então isso deu oportunidade dela ir espalhando histórias para se defender, sabe? Ela deu a oportunidade, o aval dela fugir de um crime que foi cometido. E em qualquer lugar, em qualquer país, eu acho que os crimes devem ter devem ser punidos, devem ser mostrados na questão de responsabilização. Ela não foi responsabilizada por isso e ainda debochou de toda a situação, enganando pessoas do meio que fizeram parceria com ela, que a Penélope Jean foi uma das vítimas dessa situação. E toda essa questão aí dela dela tá falando sobre fake news e que não sei o que, eles deram o aval à liberdade para que ela fugisse do que ela tinha feito. E com um programa como Caravana, que ele tem uma grande questão em educar também, por ser um programa LGBT entrando na casa das pessoas pelo mainstream, né, por essas plataformas digitais,
Eles têm que trazer esse assunto, eles têm que mostrar esse assunto. Pode não mostrar a imagem, mas tem que detalhar, tem que mostrar o que aconteceu, tipo, falar, no caso, não mostrar. Se não querem mostrar, eu entendo não mostrar por questões de gatilho, mas comunicar, deixar explícito o que aconteceu e trazer a responsabilidade para a pessoa que cometeu isso, sabe? Porque no final desse episódio, tipo, com o percurso desse episódio ficou no mini challenge. Como se a Frames principalmente a Frames, mas como se as meninas fossem meio invejosas, sabe? Por ela ter ganhado alguma coisa assim. Quem não acompanha o Caravana tão assíduo como a gente que acompanha essas drag queens não vai saber o que aconteceu ali. As pessoas de outros países que estavam assistindo o programa não vão saber o que está acontecendo ali, sabe? Isso tem que ter mostrado no programa, isso tem que ser passado, porque a gente tem que criar uma confiança ali, sabe? Eu, por exemplo, como uma drag queen que quero participar do reality show, por exemplo, fico com um pouco de medo do que pode acontecer no programa, isso ser retratado de outra forma e eu não ter esse amparo da produção e da edição e tudo mais. Imagine eu passar por uma situação, por exemplo, de xenofobia, a pessoa não ter nem a oportunidade de ver o que ela errou ali e melhorar, sabe? Ou qualquer pessoa passar por, sabe? E foi isso que aconteceu. Eu acho que passa um medo para o público em confiar no que eles estão assistindo, passa um medo para as pessoas que têm interesse em participar, desrespeitam as drag queens que estão no cast e sofreram com aquilo, não só Ravena e Enemy, mas todo mundo em geral, sabe, que foi afetado de que seja de pequenas formas, de parecendo invejosa ali na edição, parecendo grosseira, parecendo não sei o quê, sabe? É você ser conivente com o crime. Infelizmente, de início, a Prime Video foi. Agradeço que eles voltaram atrás e falaram sobre o assunto no Twitter. Falaram do que tinha acontecido no Twitter e se voltaram atrás, mas isso devia ter de início no projeto. Tem um ano que isso foi gravado e isso só foi repensado agora. Todo mundo já sabia o problema. Ele deveria ser comunicado, repassado, educado e ter usado na questão de responsabilidade com o seu público e com as pessoas que você estava naquele programa ali, dando essa divulgação, né, de essa coisa de estar no mainstream agora com essas drags. Faltou respeito com todo mundo, com o público e com as participantes. E depois de falar isso tudo, gente, calma que o episódio do podcast não acabou, que a gente não chegou no principal ainda. Falar da final. Mas antes de falar o que eu vou falar, citando a pensadora contemporânea Daisy Rebeck, eu quero dizer que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e outros. Nos deem 5 estrelas, indique para os amigos, venham ouvir os outros episódios, por exemplo, o episódio 266, como eu falei no começo, que sou eu, Camponeus e Luísa, falando da estreia. Não tem spoilers, mas se você chegou até aqui, já acompanhou a temporada toda, mas mesmo assim vai ver lá o que a gente falou do começo, ver se a gente mudou a opinião ou não do que a gente falou de algumas coisas. E toda quinta-feira saem episódios sobre o MasterChef Brasil, onde eu, a Gabi e a Isa sempre recebemos algum convidado ou não e falamos do que achamos dos pratos só de olhar e da edição que os participantes estão recebendo. Então vamos ouvir toda quinta-feira falando de MasterChef e vez ou outra podendo sair numa segunda ou terça com algum episódio especial como esse sobre a Caravana das Drags que está saindo numa segunda. Agora vamos falar da final em si. Tivemos a Helena Borges, vencedora, ela é a soberana da caravana. Gaia do Brasil em segundo lugar, Daisy Rebeca em terceiro lugar e a Frames em quarto lugar. Foi um episódio que gerou burburinhos, que gerou dizendo, será que participantes foram favorecidos? Será que participantes foram desfavorecidos? Mas vamos fazer de uma forma quase análise de participante. Vamos começar de trás para frente, até chegar na primeira colocada, e vamos falar o que a gente achou dessa participante na final, começando com a Frames, e eu quero começar com a Camponeusa, porque eu sei que a Camponeusa se decepcionou um pouco com o quarto lugar da Frames e com o que ela apresentou na final, não foi não, Camponeusa? É aquilo que a gente tava conversando antes de gravar. A Frames foi a definição daquele meme. Amiga, eu não tenho como te defender. A Frames, ela foi justamente o contrário do que a gente espera dela, né? Que a Frames é uma queen engraçada, ela é uma queen que tem a questão física deixa eu começar de novo. A Frames é uma queen que ela tem a questão da comédia muito forte nela, a questão da ginástica muito forte nela, do físico, e ela foi justamente pro caminho contrário, ela escolheu o drama pra performance dela. E é uma coisa que a gente sabe que ela consegue fazer, ela venceu o desafio do drama.
Porém, eu acho que para uma finale, onde tá tudo em jogo, eu acho que foi um risco muito grande que ela tomou e que a gente viu no episódio que infelizmente não deu certo para ela. Então é aquela coisa, ela podia ter investido no que ela é forte, ela podia ter jogado tudo ali, mas ela tomou esse risco que não deu certo, e então a gente fica com esse gostinho de, putz, você podia ter feito isso. Por que você não fez isso? E a Frames é uma queen, pra mim, eu acredito que pra grande parte do público é uma queen que a gente gosta muito, a gente gosta de assistir ela, aquela pessoa que entrega entretenimento assim, naturalmente. Então fica aquele gostinho amargo na boca de ver ela nadando ali até morrer na praia, infelizmente. Eu acho que a Frames é o tipo de participante que é muito fácil você gostar dela. Sabe? Pode não ser de cara, mas com o tempo você começa a gostar sem sombra de dúvida e muito da Frames. Então nisso, o carisma da gata é sensacional, ela consegue cativar as pessoas. E eu tava esperando um tipo de performance assim na final. Porque se ela servisse o que ela serviu, talvez ela não vencesse, mas ela ficaria estigmada como injustiçada. Que é um título bom, tá falando com a campanhazinha off, também dizendo que é bom, título bom, já que você não ganha, você é injustiçada da temporada. É um título bom. É agridoce, digamos assim. Mas eu acho que faltou mais, né? Se ela tivesse feito uma coisa mais energética e tal, eu sei que ela falou que era uma música muito importante pra ela, e etc, mas eu acho que faltou isso. Porque era uma coisa que a gente mais esperava dela quando ela treina, porque ela tem esse tem um humor, ela tem esse mais lado ativo, hiperativo, extravagante dela, de ser que é muito bom de acompanhar. Então acho que, infelizmente, ela fez essa performance e justificou pra gente o quarto lugar. Quando foi anunciado que ela ficaria em quarto lugar, já era esperado, porque teve um comentário falando, né, que não gostou tanto, os jurados falaram após a apresentação dela, então já ficou meio assim, tipo, poxa, não vem aí uma vitória pra Frames, né? Ai, gente, foi o que eu até anotei aqui, que eu acabei de gravar, inclusive esse review desse episódio. Eu gostei do show da Frames, mas eu não entendi, de verdade. E me deu uma tristeza, porque pra mim ela teve um lugar de destaque durante a temporada inteira. Foi uma pessoa que eu adorei acompanhar, adorei conhecer melhor. Só que realmente foi a posição que eu achei justa, sabe, no fim das contas. Porque o show estava bonito, ela estava belíssima, porém eu fiquei só a Papá de Belém. Eu não entendi. Eu fiquei esperando o drama vir e não veio. Então, assim, de modo geral, se a gente for falar da trajetória, a Frames teve uma trajetória linda no programa. Mas na final, realmente, ela ficou em quarto lugar. Mas arrasou também. Assim, tipo, pelo que foi mostrado na final, realmente comparado às outras, a final foi totalmente tudo justo, assim, o lugar da Fraps também. Mas quando eu penso no que a Fraps poderia estar fazendo aí, eu penso nas músicas dela. Eu acho que se ela tivesse feito uma live cantando Goza Goza, ela tinha ganhado o Caravana. Mas, assim, tipo, a gente vê que o Caravana, ele é um programa que tem muito cuidado e a faixa etária ali na Prime Video, eu acho que ela também inclui uma idade menorzinha. Então, eu acredito que essas brincadeiras mais sexuais, essas coisas no programa não podia, né? Porque a gente não viu muito disso também durante a temporada, né? A gente não teve essas coisas. Eu acho que dentro das limitações, tipo, o que a Frames faz a música e faz essas brincadeiras mais dirty, né? Essas coisas mais safadinhas. Eu acho que ela não teve essa, sabe, de tipo, eu vou pensar em fazer isso, porque, não, sabe, ela não mostrou muito quem é, tipo, ela mostrou muito quem é a Frames, mas ela não teve a oportunidade, acho que pelas censuras do programa, de estar trazendo essa coisa cômica, esse lado engraçado dela das músicas e tudo mais. Eu acho que na final era o momento dela trazer uma música dessa louca dela, fazer uma performance pendurando em tudo, mas eu entendo também que às vezes quando a gente viu que a Farm estava super fragilizada, né? Eu acho que também a gente tem um aval de fazer o que a gente quer naquele momento, né? Aproveitar aquele momento como a gente quer e ver o que vai dar dele. Então, por todo o percurso da Frames, eu fiquei muito orgulhoso por ela, dela ter chegado na final, dela ter tido uma temporada maravilhosa, né? E não fico essa coisa de, eu tô decepcionado com a Frames, tipo, não tô. Eu acho que é muito válido você fazer o que você quer, como você quer mostrar sua drag, mostrar seu talento. E eu gostei da performance dela.
Mas em comparação com as outras, eu, eu concordei com todos os lugares aí, desde a ganhadora até o quarto lugar. Então vamos agora para a terceira colocada, que foi a Desiree Beck, né, que era provavelmente nossa favorita aqui do podcast dos quatro, eu acho, talvez. Ela tenha liderado nosso ranking, né, mas eu quero começar falando dela, assim, do jeito que a Desiree, a performance dela na final, pra mim, era pra segundo lugar no mínimo. Isso é minha opinião pessoal aqui, como quem torcia pra ela e quem acompanhar, porque foi muito boa, foi muito maravilhosa, a questão de look, iluminação, música escolhida, o timing dela cantar a música da Rita Lee, sendo feito isso um ano atrás, né? Então, tava tudo bem desenhadinho, e eu acho que o que pesou pra Desiree foi quando a Ícaro falou que buscaram coisas lá de trás. Eu acho que a queda da peruca prejudicou. Mas eu vou fazer uma defesa aqui para Desiree, porque eu sou da advocacia, né? Eu sou do jurídico Desiree Beck aqui nesse podcast. E quer dizer que a peruca caiu, mas ela ganhou uma prova que dava vaga pra ela na final. Então, ela ganhou coisas com as regras do programa. Então, a peruca eu não devia nem contar mais como assim, né? Como histórico dela, dizer assim que caiu. Porque eu acho que se for até pegar o histórico da Desiree é muito bom. Acho que ela perdia só pra Helena em questão de histórico, assim, se você vê de vitórias e de altos desempenhos. Mas eu acho que a Desiree entregou uma ótima performance, entregou uma ótima jornada, uma trajetória. Ela é uma pessoa que marca muito do jeito de falar, de se expressar. Então, foi uma delícia acompanhar a Desiree. E uma crítica que eu quero fazer, né, como a Desiree, a crítica que eu quero fazer é pra Gretchen, porque a Gretchen terminou completamente fascinada pela performance da Desiree, mas soltar aquela crítica depois pra, tipo, justificar pra gente o porquê o terceiro lugar. Pra mim, gente, aquilo é brief do começo ao fim. Foi brifada, sim, pra falar aquilo, porque não condiz com a primeira impressão que passou. E aí, se for culpa da edição, aí culpa é a edição, Gretchen. Mas pra mim não pareceu nada natural. E ela falar aquilo do nada, não gostei. Inclusive, gente, a Desiree fez um vídeo, já lançou no canal dela, explicando, falando tudo disso, da final. Vão lá assistir, que tá bem legal também. Mas eu acho que, pra mim, a Desiree carrega o título de injustiçada. Não pra vencer. Talvez não, porque a Helena estará muito favorita. Mas para ficar pelo menos no segundo lugar, e isso não prejudica em nada, não quer dizer nada sobre a Gaia, que eu já vou falar da Gaia, a gente fala daqui a pouco, mas eu acho que ela foi injustiçada assim nessa final, porque se fosse ter em conta só a final, era no mínimo o segundo lugar. Eu serei obrigada a concordar. Eu já ia falar concordada a obrigar. Eu serei obrigada a concordar, porque, gente, foi até o que eu anotei aqui. Eu estou com o meu roteiro do meu lado. Eu não entendi nada das críticas. Todo mundo lá aplaudindo, gritando, Desiree, maravilhoso. Quando chega na crítica, você podia ter feito uma coisa mais moderna. Eu fiquei, tipo... Eu lembro que eu assistindo na hora que eles chamaram a Desiree, eu falei, a Helena ganhou. A Helena ganhou naquele momento. Mas eu fiquei muito confusa com as críticas, com as justificativas, porque pra mim, sabe, tava muito pau a pau. Eu acho que ela tinha, sim, chance tanto do segundo lugar quanto da vitória. E eu não entendi. Eu não entendi de verdade as críticas. Eu não entendi de verdade as justificativas. Eu fiquei chateada por isso, porque a performance em si foi muito boa. A trajetória da Desiree foi impecável. Então, realmente, deixou esse gostinho amargo, mas a gente vai torcer pelo sucesso do Caravana para que tenha um All-Stars e a Desiree ganhe o All-Stars. Vem aí. Clocks, deixa você para falar por último da Desiree, né? Já que você teve a questão das perucas com a Desiree. E aí, o que você achou desse terceiro lugar para ela, que você já falou que foi justo, né? Então, justifica aqui pra gente. Eu achei bem justo, assim, a performance da Daisy. Eu gostei muito da performance dela. Eu achei que foi uma performance bonita. Eu gostei, tipo, de tudo que ela fez. Gosto muito da drag da Desiree. Eu acho que ela fez uma performance muito boa na final. Mas em questão das outras mesmo, eu me envidrei ali na da Alina e na da Gaia, eu fiquei super animada, sabe? Tipo, eu fiquei ali muito mais, sabe? Tipo, não que eu não tenha ficado com a da Desiree, óbvio, mas da Gaia me pegou muito. Então, eu gostei também da Desiree, só que, sabe, nessa questão, comparando as quatro, eu achei que tudo foi bem justo, assim. Eu acho que ela fez uma performance maravilhosa, perfeita. Eu gostei de quando ela pegou a malinha e saiu, achei muito, muito, muito legal, muito fofo. E gostei de ela ser fiel também à sua drag, porque eu acho que quem acompanha a ADR e vê o trabalho dela de perto, imagina ela fazendo algo assim.
sabe? Então, eu gostei muito da performance dela, mas em comparação com as outras, foi, para mim, o lugar foi certinho. Amiga, não me odeie se você estiver escutando. Adoro você, amo você. Mas assistindo foi isso. A gente, muito difícil ser imparcial falando de Desirê, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, pelo trabalho dela. Mas é o que já foi falado, as críticas não estavam cabendo ao que foi mostrado, sabe? Acabou a performance, a gente viu Gretchen encantada com Desirê, a gente viu Fafá, a pausa pra lembrar a gente. A gente viu Fafá encantada também com Desirê, falando da como que ela é uma performer clássica, que ela lembra Rogéria. E na hora das críticas vem essa coisa de, você precisa ter uma performance mais moderna. Eu pego muito uma coisa que a RuPaul falou, sabe? Tipo, você não tem que reinventar a roda toda vez que você vai se apresentar. E igual a Clox falou, tipo, quem conhece o trabalho da Desirê sabe que aquele ali é o elemento dela. É a performance clássica com aquela pitadinha de caricata. Então, assim, a questão da malinha, gente, aquilo foi genial. Eu achei maravilhoso, coube na performance. Só, só isso mesmo, eu achei que as críticas ficaram um pouco descabidas ali. A gente vai falar da Gaia em seguida, mas pra mim eu acho que ficou muito empatado a performance da Desirê e da Gaia. Acho que foram performances assim que encaixaram muito bem com a identidade da drag delas. São performances que ambas fazem muito bem. Porém, pro resultado final, pro arco do episódio, ficou naquele lugar ali. E eu acho que foi justo no final das contas. Óbvio que eu queria ter visto Desirê no top 2, no top 1, ganhado, ter 150 mil reais, me chamar pro churrasco. Mas naquela colocação ali foi justo. E já que a Camponeusa falou da Gaia, a gente vai falar dela Gaia mesmo agora. A Gaia do Brasil, segunda colocada. E Neuza, já que você tinha falado que ia falar assim, quando fala da Gaia, pronto, fala agora dela. O que você achou desse segundo lugar da nossa querida Gaia do Brasil? Eu sou completamente apaixonado pela Gaia, eu não conhecia o trabalho dela antes, então ver ela no programa, assim, foi uma das que me chamou a atenção do começo ao fim. E como eu tinha falado sobre a Desirê, vale mesmo pra ela, eu acho que foi justo a colocação, a gente vendo o arco do episódio inteiro, todas as 4 performances, mas também pra performance da Gaia, somente elogios, foi uma performance, assim, genial. Eu achei lindo ela trazer, igual ela falou já no primeiro episódio, né, a profissão dela fora da drag é ser feirante, então ela trazer isso pra performance de um jeito tão bacana, que encaixou tão bem com a música, pra mim foi simplesmente genial, sabe? A energia lá em cima, a Gaia dança muito bem, sabe? Ela tem um comando do palco, um comando do público, aquela interação dela jogando as frutas pras pessoas, eu acho que assim, ela foi genial na escolha de performance dela e ela executou muito bem. A gente, igual eu falei, a gente vendo todas as 4, foi uma colocação justa, mas fiquei muito feliz de ver a Gaia no top 2. Não, eu também gosto da Gaia. Eu gostava desse top 4, eu simpatizo com todas, né? Tinha minhas favoritas e tinha. Eu só acho que assim, que eu daria o terceiro lugar pra ela, por exemplo, quando juntaram, começaram a produção a falar do Kerd de histórico, sabe? Botou histórico no meio. Aí a gente pesa o histórico, né? A gente via que podia ter ficado na colocação, mas nada contra a Gaia. É meu favoritismo com a Desiree falando mais alto, mas ela é maravilhosa, eu também não conhecia. Foi muito bom de conhecer a Gaia no reality show. Ela tem muita coisa o que falar, ela tem muito o que ser ouvida, né? Então é uma pessoa maravilhosa. E eu adorei a apresentação dela também, gente. E a apresentação dela é uma apresentação viva, né? Uma pessoa viva. Eu adoro coisas com tons vermelhos, como estava na apresentação. E ela tem uma postura do palco enorme. E eu acho que a Gaia, pra mim, acho que essa é a segunda melhor coisa que ela fez. Porque pra mim, ela de Marília Mendonça, me arrepiei tudo quando ela entrou. Né? Ali naquele episódio eu fiquei fascinado, e ela devia ter sido a soberana daquele dia, por sinal. Ali ela foi injustiçada demais, viu? Devia ter sido ela. Mas ela tem uma trajetória incrível, é uma pessoa incrível, e foi o segundo lugar, né? Eu teria botado diferente, mas ela é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Gente, eu amo a Gaia, adorei de conhecer a Gaia. Ela, inclusive, é amiguíssima de uma cliente que eu tô fazendo mil perucas, direto a gente fala da Gaia. E, gente, eu, assim, eu amei o, a apresentação dela na final. Eu só achei que ia ficar muito engraçado se eu usasse aquele meme dos eu sou feirante vendendo planta. Ia ficar perfeito se eu usasse isso. Eu acho que, mas assim, eu acho que foi só uma ideia assim, aleatória que eu pensei, enfim, brincadeiras. Mas eu gostei muito da performance dela. Eu acho que quando ela entrou no palco, ela já foi super animada. Ela foi em um tipo de performance, tipo, vamos ser diretas, assim, no que a galera
que não consome drag pode gostar. E, tipo, não dizendo que ela pensou sobre isso, porque isso foi uma visão que eu tive. Eu acho que o número dela para os jurados era o melhor número, porque, tipo, quando ela entra, a gente já vê a Fafá de Belém ali, alegríssima e animadíssima, sabe? Eu acho que a Gaia, ela usou as cartas na manga que ela tinha muito bem, ela fazia uma performance muito boa. Eu gosto muito da drag da Gaia. Eu acho que a performance dela foi muito, 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 muito boa. Eu me diverti muito, achei, sabe? Fiquei vidrado na performance dela. Eu amei, 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 amei. Eu acho que foi uma das melhores performances da noite mesmo. Nossa, eu amei a performance da Gaia. Eu amei mesmo. Ficou tipo. Ela tinha essa interação com o público, ela trouxe bastante dança, ela trouxe cores e a trajetória dela no programa também foi muito legal de acompanhar. Foi, se eu não me engano, uma das pessoas que eu não conhecia antes do programa, mas ela ganhou meu coração, de verdade. Ela é muito talentosa, ela é muito carismática. E eu achei super merecido esse segundo lugar. Eu vou falar que, assim, eu fiquei um pouco confusa com a colocação da Desirê, mas parando para pensar, eu acho que eu não teria trocado. Eu não. Se eles tivessem falado, Gaia do Brasil, terceiro lugar, eu ia ficar o quê? Sabe? Ficou muito bom. Eu achei que ela mereceu super o segundo lugar. Se ela tivesse vencido também, eu ia ficar muito feliz. E, enfim, só coisas boas para falar de Gaia do Brasil. Ela foi maravilhosa. Agora vamos falar da vencedora, nossa pequena Helena Borges, citando Xuxa. E aí, Clocks, o que você achou da vitória da Helena Borges, que teve um histórico maravilhoso ao toda a temporada? E muita gente já esperava que ela vencesse, não por cotação, gente, mas por histórico que ela mostrou ser uns desempenhos incríveis durante a temporada. Aí a Helena, eu gostei muito das coisas que ela fazia durante a temporada, em questão de histórico mesmo, isso foi incrível. Eu acho que ela e Desirê que tinham os melhores históricos, né, durante a temporada. Vocês me confirmam isso? Era isso mesmo, as duas. Era as duas. A performance da Helena, eu achei a performance dela perfeita. Eu achei que a performance foi incrível mesmo. Eu gostei muito da performance da Helena. Eu, não falando de uma forma ruim, mas eu acho que ela, nem criticando ela, nem a produção, nem nada, porque eu acho que foi super válido ela estar participando ali EAD. Mas eu acho que acaba tendo um pequeno privilégio dentro da situação em que ela pode transformar aquilo numa coisa visual muito boa. E já porque foi dado esse momento a ela usou muito bem, ela, claro que tinha que aproveitar disso mesmo e entregar o que ela melhor podia, e foi isso que ela fez. Eu gostei muito da performance da Helena, eu já era apaixonado nas performances da Helena desde agosto do ano passado, que eu vi um show dela, não conhecia a drag dela. Eu fui para uma festa em São Paulo e ela estava performando na noite. E ela fez uma apresentação maravilhosa, maravilhosa. E acho que em questão de performance ela conseguiu entregar o que ela faz, o que a gente vê no show dela quando vai assistir ela. Eu acho que ela foi super consistente aí no que a drag dela é, no que ela faz. E achei super justo. Eu acho só que em questão de favoritismo, que a gente sabe que todo mundo estava torcendo pela Desirê, eu acho que dava pro programa. Se fosse Drag Race, né? A gente sabe que Drag Race, a RuPaul ia dar um jeito dele estar ali pra aparecer e não sei o que, no win, né? Eu acho que dentro da performance da Desirê também, aqui pensando no que aconteceu tudo, eu acho que poderiam até ter dado uma edição mais emocionante para colocar ele de rei na coisa do sucesso aí vou eu, isso é win, né? Sabe? Mas eu acho que foi tudo muito justo. Eu só pensei nisso agora, que eles poderiam ter usado isso a favor dele, deixar tudo super emocionante. Mas é isso, eu gostei muito da performance da Helena. Ela foi incrível, incrível como ela sempre é, na drag dela. Arrasou em tudo que ela podia usar, usou todos os artifícios que ela podia usar. E é isso, foi incrível, incrível. Parabéns pelo Caravana, muito sucesso para você. E parabenizar também todo o trabalho visual dela, né, que ela fez também com o Boff dela, né, que fez aqueles looks maravilhosos para ela. Então, ela tem uma equipe, né, se eu posso falar assim,
que trabalha muito bem com ela. E é muito, sabe, eu acho que é uma drag muito profissional, muito perfeitinha, muito. Eu gosto muito dela. Eu acho que foi super justo e parabéns. Parabéns, parabéns. Eu assino embaixo do que o Clox falou. No momento, vendo o episódio, saltou um pouquinho pra mim essa questão de a Helena, ela tá num espaço talvez um pouco melhor, com um pouco mais de oportunidade pra ela fazer a mais do que as outras meninas que dependiam do palco do Caravana. Porém, é aquela coisa, ela jogou com o material que ela tinha. Na posição dela, quem não faria a mesma coisa? Então, assim, foi merecido, foi uma performance muito bonita. Eu gosto muito da drag dela, eu acho a estética dela maravilhosa. Eu retomo um pouquinho aquilo que você falou quando a gente estava falando da Gaia. A reação inicial vendo o episódio, eu acho que o favoritismo com a Desiree ele falou um pouquinho mais alto na nossa reação inicial. Mas a gente analisando o histórico, a gente analisando a performance final, foi muito merecido a vitória da Helena. Então, assim, mil parabéns pra ela, que ela tome essa oportunidade pra fazer muito mais com a carreira dela. E é isso. Foi o que eu falei, né, quando a gente estava falando da Desiree. Na hora que deram o terceiro lugar para a Desiree, eu falei, Helena ganhou. Porque para mim estava muito pau a pau. Eu achei que, assim, foi uma jogada boa que a produção deu de, por exemplo, botar aquela fumaça no palco enquanto a apresentação dela estava sendo exibida. No primeiro momento parecia que ela estava tipo um holograma no palco. Eu achei bem legal isso. E para mim ela está certíssima de aproveitar, né, a oportunidade. Foi algo que foi acordado entre todo mundo. Então acho que para quem ficou, foi injusto, não foi, gente. Foi algo acordado com todo mundo. No lugar dela, todo mundo faria o mesmo, todo mundo faria, dá para eu fazer, quero ir até o final, vamos fazer. E ela foi impecável. A temporada inteira, ela foi muito boa também. Foi uma das queens que mais me ganhou também. Eu achei a Helena incrível. E foi o que eu até falei enquanto eu estava gravando aqui o vídeo, que eu acho que não só para a Helena, para todas. Eu vou falar agora, mas eu acho que isso serve para todas. Caravana foi a porta de entrada delas na nossa casa, nos nossos corações. E eu estou muito ansiosa para ver o que o reinado da Helena vai trazer por aí. Porque ela é maravilhosa. E, sabe, muitos parabéns por ela ter vencido, porque mereceu muito. A vitória da Helena é, sem sombra de dúvidas, incontestável. Não tem como dizer assim, ela não merecia vencer. Ela merecia vencer sim, gente, também. Porque ela tem um histórico muito bom e ela mostrou do que era capaz a temporada inteira. E a Helena teve Covid-19, para quem caiu de paraquedas aqui, que não quer assistir a temporada e tá só ouvindo o podcast. E ela teve a opção, né, de desistir do programa ou não. Ela continuou no programa e teve que fazer a performance dela de maneira remota. Levantaram a questão, né, nas redes sociais, porque assim, nas redes sociais o povo levanta a questão para tudo. Para tudo o povo tem questão levantada. Que se ela foi beneficiada por estar remota num espaço maior, mais claro, com mais recursos que as outras. Mas foi aquilo que a Luísa falou, se foi combinado com todo mundo foi acertado, e se a produção deu aquilo pra ela, ela foi certa em usar tudo o que tinha em mãos pra fazer aquilo. Né? Porque não foi ela que quis isso. Não foi ela que quis pegar Covid, por exemplo. Ela pegou e se a produção disse, você tem esse espaço e pode fazer o que quiser, ela foi esperta, ela fez o que quis. E fez muito bem feito, por sinal. E tá aí com a vitória, eu acho que ela, trazendo para um lado mais agora análise de reality show, né, que eu dei minha parte de fãzinho comentando agora com a Desiree e com outras coisas, era de reality show. Se a gente pegar a Helena como personagem de reality show, ela é muito winner material. Viu, gente? Ela tem muito material de vencedora. Ela não é uma pessoa que é odiada, pode não ser 100% amada, mas ela tem uma vitória que o povo abraça. Entende? Assim, ela tem essa recepção. E ela venceu remota, né, gente? Ela é a nossa Jade Essence Hall brasileira, de forma remota. Mas ela é, sem sombra de dúvida, muito talentosa. Adoro a estética dela. Ela é uma querida, né? Como assim, do jeito dela falar e tratar das pessoas. Então, acho que ela tem um pacote completo para entregar e carregar essa coroa de primeira vencedora, porque eu espero que tenha mais temporadas. Eu espero ver a Helena na segunda temporada passando a coroa de soberana para outra Queen. Incrível, né, também. Então eu espero que aconteça tudo bem e que ela aproveite bastante essa oportunidade que o programa deu para ela, que foi para o Brasil conhecer ela de forma mais rápida, porque por mais que tenham ambientes fechados que são conhecidas de forma local, às vezes, raramente algumas explodem a nível nacional ou viralizam por outras coisas, mas não, ela tá num stream, vai estar lá sempre, né, na Prime Video, para assistir, e sempre vai estar lá a trajetória da Helena e a vitória dela. Então, parabéns, Helena, pela vitória, e é isso. Que aproveite bastante esse seu reinado, porque eu tenho certeza que frutos
bons aparecerão para serem colhidos. Mas é isso. O episódio ficou enorme, gente, mas não tem problema. É sobre final, é sobre erro, é sobre acertos, é sobre tudo. Vocês que nos ouviram, deixa aí nos comentários o que você acha que foram erros, que foram acertos. Vai ter o link de todas as redes sociais, a gente aqui, nós quatro, do podcast, da Clocks, da Luísa, da Campones, tudo bem pra ouvir. Vai ter as queens marcadas no Instagram, por exemplo, vou estar marcado lá, vocês sigam elas também para acompanhar o programa. Se você gostou de alguma participante no Caravana, vá acompanhar a carreira dela também, porque nenhuma começou agora, né? Estão todos há tempos, há anos batalhando e estão aí com a plataforma agora que impulsionou e que vocês acompanhem, vão dar engajamento, não vão dar hate, gente. Se você quiser desejar hate para alguém no comentário, aproveite e vá na sua favorita e comente uma coisa nas suas favoritas, vai engajar sua favorita, vá divulgar o trabalho dela, vai ser o do fandom, né? Eu quero agradecer, muito obrigado, Camponeusa, Luiz e Clocks, por mais uma participação das duas e pela estreia da Clocks aqui no podcast, que eu vou chamar mais vezes, viu, Clocks, para outros episódios. Pode chamar, mas ter participado. Quero deixar aqui claro que adorei tudo. Gostei muito de te conhecer. E pode chamar quando quiser. E queria deixar um fato aqui. A questão das perucas também com a Desirê foi uma coisa que eu lembrei muito. Teve perucas em que não apareceram no Caravana e ela não conseguiu pegar. Então, se vocês forem no meu Instagram, estão as perucas lá de cores que eu não uso com frequência, que não eram minhas. Eu estava aproveitando os penteados que ficou aqui em Eras, em casa. Queria Olha, comentar isso. mais curiosidades do mundinho drag, gente, tá vendo? Acontecem essas coisas no mundinho drag. E agora a despedida real. Muito obrigada pelo convite. Espero estar aparecendo aqui mais vezes. Gente, vão acompanhar meu trabalho. Sou youtuber, mesmo que o meu YouTube tá um pouquinho parado, mas eu prometo querer voltar. Sou peruqueira, comentem perucas comigo. Sou DJ, me contrate. Sou performer, me contrate. E me siga e deixa os emojis nas minhas fotos, é isso. Sou muita coisa e tem muita coisa para você descobrir a partir de me seguir. Olha, gostou do slogan aí, ó, o slogan foi feito. Vou lá, vou seguir, tá todas as redes sociais linkadas nos episódios, em qualquer plataforma de streaming que você estiver ouvindo a gente. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nos vemos quinta-feira para falar de MasterChef ou qualquer outro dia da semana, se algum assunto de reality show nos chamar a atenção. Então até lá e tchau! Bye! Tchau, tchau. Bye, bye, beijos.